noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei a hora que você vai ouvir e assistir o nosso podcast, mas estamos aqui mais uma noite especial para falar hoje de um comportamento muito importante dos empreendedores: correr risco, mas de forma calculada. Isso reduz muito, muito, muito a chance de erros, de desperdício, de usar tempo em vão e dinheiro também. Então, nós vamos falar desse comportamento que é muito importante, que a gente precisa estar atento nas nossas ações, atitudes e pensar sempre que o cálculo desse risco ele pode transformar as nossas decisões. Hoje eu e Camila estamos juntas aqui, mandar um beijão para a Lu, que hoje não pôde estar com a gente. Lu, você sabe que você está aqui, né, querida? Estamos com uma convidada super especial, ela mesmo vai se apresentar. Tenho certeza que muitos ainda não a conhecem, mas ficarão honrados de escutar um pouco da sua experiência. Não é mesmo, Camila? Exatamente. E esse episódio, como todos os outros, né, mas está diferente, porque ela é uma empreendedora e não é empresária, vamos dizer assim, né? A carreira que ela teve e hoje a gente estava falando sobre isso, é uma empreendedora política, porque ela está fazendo diferença com um cargo político, um cargo aí que muito honra a gente, mulher, de onde ela está. É algo raro aqui na nossa região, né? Então, é com você. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada pelo convite, meninas. Fiquei muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês hoje. Um beijo para a Luciana, que me convidou, né? Que intermediou. Eu sou Rosana. Eu nasci, fui criada em Tenhandu. Sou filha do Ramiro e da Graça. Meu pai era irmão do Padre Rogério. O Padre Rogério ficou lá em Tenhandu por 48 anos na nossa paróquia. Ele faleceu lá. E então eu sou da família do Padre Rogério. Minha mãe é família da Lagoa e desde pequeno moro lá, né? Eu tenho 52 anos hoje, fiz minha família lá. Comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos. Tenho 3 filhos homens, o Ramiro, o Lucas e o Guilherme. Comecei cedo também a ter filho. Que bom, né? Meu primeiro filho eu tive com 17 anos, que foi o Ramiro. Mas uns meninos bons, graças a Deus. E 17 anos? 17 anos. E nessa época você já trabalhava, já estava estudando? Como é que foi? Estava estudando. Estudando. Eu estudava, eu fazia magistério e contabilidade, né? Antes tinha curso técnico, né? Sim. Verdade. E aí, quando eu tive o Ramirinho, meu primeiro filho, o Ramiro, eu continuei estudando. Minha mãe falou assim: a única coisa que você não vai fazer é parar de estudar. Olha, não. Continuei a estudar, me formei. Logo depois, eu dei a luz dele em julho, em dezembro eu me formei. E depois dali eu não conseguia fazer faculdade, né? Porque criança pequeno e não dava. Para sair de Tenhandu e Tenhandu não tinha faculdade. Verdade. E a única faculdade assim mais próxima era em Três Corações. Então você tinha que ir na sexta e voltar no sábado ou no domingo. Então era muito difícil para deixar criança e tal. Então eu fui fazer faculdade lá em Tenhandu, comecei em 2006 e me formei em 2009. E aí ele já estava com quantos anos? Ele já estava com... Ele é de 90, ele já estava com 19, né? 19 anos. E eu me formei lá em Tenhandu, normal superior, na faculdade, primeira faculdade de Tenhandu, primeira turma. Que legal! Minha A educação está na sua veia. minha mãe era secretária da educação na época. Ah, legal. E, né? Então, e aí eu fiz normal superior. E com 19 anos eu comecei a trabalhar, dar aula. Eu dei aula pelo Estado, né, as designações do Estado. Comecei no Souza Nilo, na escola ali próximo da minha casa, que sempre surgia, né, designações. Então, peguei essa designação, fiquei 15 dias, logo depois surgiu para o Felipe dos Santos, que era escola estadual. E fiquei até 1997. 97 municipalizou o ensino, passou para o município do estado. E aí eu fui para a PAI. Nesse período eu fui para a PAI. E lá na PAI eu fiquei até
31 de dezembro de 2024. Mas eu entrei como professora na PAI, né? Dava aula para os pequenininhos, depois para os maiores, e eu sempre gostei de dar aula, sempre amei criança e ensinar, é muito bom mesmo. E 2005 eu fui escolhida por alguns pais e indicada para o presidente para eu ser diretora. Minha mãe foi diretora de lá por 10 anos. E quando ela saiu, e eu estava lá já dando aula, né? Eles sugeriram que fosse eu. Eu fiquei muito assustada na época, eu tive muito medo, que eu falei, eu não dou conta. É muito difícil ser diretora de uma instituição. Na época em 2005, eu tinha 37. 37 para 38. Então eu era nova e eu tinha muito medo, porque sala de aula é uma coisa, direção é outra totalmente diferente. Tem nada a ver. E comecei na direção em fevereiro de 2005. Essa história é boa, Rosana. Entendeu? Essa história é de um risco grande Não é? que você correu, né? Primeiro, porque tinha sua mãe que era diretora, E aí, pessoal, e aí ela, né? né? Igualando, não, tipo, Comparando. Segundo, que você já estava na instituição como professora e tinha outros professores, outros Sim. colaboradores, né? Você passaria de uma parte ali da sala de aula e ia, como você muito bem disse, para a direção, então eram outras funções, né? É isso, Camila. Exatamente. E conta para nós um pouquinho mais essa história, então. Vamos colocar na prática para o pessoal entender como é que foi essa transição. 2005, é isso? 2005 eu entrei na direção. Na direção. E até o dia que você entrou na direção, conta para nós como é que foi de professora à direção. Então, no começo, eu ficava até doente, sabe? Eu tinha febre, de medos. Nossa, eu ficava assim, muito insegura. Claro, qualquer novidade na vida da gente, principalmente de emprego, eu acho que a gente fica, né? Todo mundo. É o novo, né, E é Rosana? muito novo, uma instituição daquele tamanho na minha mão, para eu tomar conta. É claro que a PAI, ela é dirigida por uma diretoria, que tem Sim. presidente, vice-presidente. E mesmo assim, eu estaria todos os dias na PAI, o presidente às vezes não. Então, qualquer problema viria para mim. Então, é muito difícil. Uma sala de aula lá na PAI a gente tinha 8, 10 alunos, no máximo 15. E pegar uma direção para você tomar conta de funcionários, dos pais, dos alunos, né, de pacientes. Não era fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiquei lá até 31 de dezembro de 2024 e adorava trabalhar lá. Assim, minha vida foi na PAI. Tudo que eu conquistei, tudo que eu sou hoje, eu devo à PAI. Que legal. Eu devo a todos que estão lá, né? Que eles também me ajudaram a crescer. Sempre que eu fazia alguma coisa que eu achava que não estava muito bom, eu reunia o pessoal e falava, gente, acho que não está muito bom desse jeito, vamos mudar. Isso também de ser uma administração bem participativa, eu acho que ajuda. Com certeza. Eu acho que isso é muito bom em todos os setores. Você perguntar, né? É claro que às vezes tem coisas que saem do foco da administração, que você não vai seguir. Né? Tem coisas que não tem como você observar só, né, dar atenção só para aquele pedido do funcionário, dos pais. Mas geralmente você consegue trabalhar unindo os funcionários, os pais, as ideias, né, os anseios de cada um para transformando devagarinho a PAI no que ela é hoje. Nossa PAI, entendo, é uma referência, viu? Ou seja, você vai construindo uma trajetória para minimizar o risco do erro, você compartilha, partilha, escuta, pede sugestão, e assim é uma construção coletiva, onde a chance de dar certo é muito maior. Muito maior. Que legal. Claro, graças a Deus que foi, né? E tanto foi que a PAI é tão boa, rapaz, tendo. Não temos dúvidas. Não. Tá aí uma Duas empreendedora mulheres nata. também à frente, primeiro a mãe, depois ela, né? E na história dele eu vejo também, me corrija se eu estiver errado, mas muito a sua mãe, o apoio da sua mãe, essa mulher te dando a força aí, né? Primeiro, ó, vai estudar,
né? Acredito que ela te ajudou no início ali com Claro. seu filho, e depois também ela deve ter falado alguma coisa, tipo, vai pra diretoria assim, né? Você dá conta, não sei como é que foi, mas você se apoia, ela te apoia. Quando eu engravidei, minha mãe falou pra mim não parar de estudar, que a única coisa que ninguém tira da gente é estudo, né? E aí é por ela, né? E é ela com a minha irmã. Minha irmã também me ajudava muito com meu filho. Nossa, ela é a segunda mãe do meu filho. Do primeiro, porque dos outros também, mas do primeiro marcou mais, porque era o único, né? Eu muito nova. E ele, quando era menorzinho, me chamava de mamãe, o pai dele de papai, minha mãe, meu pai de mãe e pai. E continuou, sabe? Então, porque ela é muito influente, meus pais são muito influentes na minha vida. E quando eu entrei na PAI, eu falei, mãe, o que a senhora acha que eu devo fazer, assim, que não... A senhora me dá um conselho. Ela falou, o único conselho que eu vou te dar é que você seja educada com todo mundo. Ninguém é seu empregado. Tudo que as pessoas fizerem para você, agradeça. Legal. E é isso que eu fiz. Que bacana. Até hoje, né? É isso aí. É verdade. Nada como a gente ser gentil, ter empatia com as pessoas, né? Ô, Rosana, na sua história também, na parte onde você toma a decisão, teve uma influência dos pais, né? Uhum. Conta pra nós como é que foi Os isso. pais da PAI. Isso. Então, eles falaram com uma psicóloga lá, a Elba era psicóloga, ficou na época da minha mãe. Minha mãe saiu em 2003 e ela ficou até 2005. E no final de 2004, ela falou assim pra mim, Rosana, os pais querem você de diretora. Eu falei, não, Elba, eu não consigo. Eu fico nervosa, só de pensar, eu não consigo. Não, escolhe uma pessoa mais velha. Ela falava assim, não, vai escolher uma pessoa mais velha, não, vai ser você. Eles querem você e eu acho que a gente tem que ouvir esses pais. Então já começou daí, a gente ouvir os pais, né? Exato. Acho que é importante. E deu certo a escolha deles, né? Sabe como é que eu vejo isso também? Muito assim, que a gente tem que buscar escutar os feedbacks que a gente recebe. Exato. Porque muitas das vezes a gente se olha e não enxerga o que o outro tá enxergando. E olha, os pais enxergaram em você um potencial, né? Isso é importante também para tomada de decisão. Você fala, nossa, se Camila tá acreditando em mim, por que não? Por que eu não estou acreditando em mim? Então eu vejo muito isso também, né? E isso também leva para a gente calcular um risco, né? Ou escutar os seus gurus, ou escutar pessoas que são importantes para aquele projeto, né? E perguntar, mas por que eu, né? É abrir um diálogo, é entender um pouco mais, até para a gente se reconhecer, porque às vezes a gente liga o danadinho do automático e nem reconhece o potencial que a gente tem, não é mesmo? Verdade. A gente não reconhece o que a gente é capaz, até a gente ir, né? É isso. Então, quando a gente vai e fala assim, não, dou conta, mas a gente mesmo fala assim, não, eu quero ser diretora da PAI, eu vou dar conta, imagina, entendeu? Isso a gente pensa que não é capaz. Verdade. É legal. Uma vez, duas pessoas na mesma semana falaram para mim assim: já pensou em dar aula? Você se comunica tão bem, até mesmo jornalista. Aí uma falou, e uma pessoa que me conhece desde criança. Falei, opa. Aí o outro, depois me conhecia há pouco tempo, falou a mesma coisa. Falei, eu acho que tem um trem aí. Vai existir. Isso me ajudou a ir mais para as redes sociais, ligar a câmera ali, porque eu acho tão natural fazer isso, sabe? De falar, falou, gente, não. Então, assim, as pessoas observam as coisas na gente, é legal elas falarem isso, porque liga essa luzinha que a Tis falou que a gente sai totalmente do automático. Verdade. E ajuda a gente a tomar decisão quando a gente às vezes está até meio perdido. Parece que até a voz de Deus falando assim, ó. Dá um recado aí pra ela, né? Não, e a Lu, a gente ama esse perfil dela, entendeu? A gente ama, a gente incentiva, a gente parabeniza, porque realmente ela tem jeito pro negócio. É verdade. Gostoso, sabe? É bom, mas é bom as pessoas observarem isso na gente também, né? Porque às vezes a gente acha assim, mas isso é tão natural, mas não é tão natural assim pra todo mundo. E pra gente às vezes e a gente fala assim, não. Vai lá, é meu, isso aqui é meu, esse é meu propósito, esse às vezes é meu diferencial, né? Às vezes a gente não enxerga assim. Mas é legal. Rosana, vamos voltar um pouquinho antes da PAI, quando você começou a dar aulas, né? Conta pra nós, como é que foi essa... Nossa. E você falou do Souza Nilo, inclusive segunda-feira eu estive lá, quero mandar um abração para aquela escola maravilhosa, que eu me apaixonei pelas pessoas que tem lá, né? Pessoal,
Um beijo carinhoso. Vocês me marcaram. Começou a dar aula cedo, né? Eu comecei a dar aula no Sousanilo em 92. 92, é. E foi uma designação de uma matéria que chamava desenho geométrico. Ninguém aparecia para o leilão, ninguém aparecia. E a minha mãe falou assim: Rosana, vai ter um leilão lá. Vai ter um leilão no Sousanilo. Vai lá. Eu falei: não vou não, mãe. Eu não vou dar conta. É à noite, é adulto. Não, adulto, eu sou criança. Eu tenho 19 anos, eu sou uma criança. Que isso, adulto? Não vou. Vai, minha filha. Você tem todo o seu documento, tinha magistério. Porque antes era só o magistério, Sim. o técnico, né? Fui. Cheguei lá só eu, no leilão. Aí eu falei: meu Deus do céu, onde que eu vim parar, né? Eu, adulto, eles vão massacrar na sala de aula, já até sei. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma professora, que ela foi minha professora de matemática, Dona Marília, e ela me ensinou. Olha, Ela me dava aula você dá para eu dar aula. Então eu chegava na sala, o que eles perguntavam, eu falava assim: eu vou anotar, que eu não sei te responder, mas amanhã eu trago, semana que vem eu trago e respondo. E foi assim, e foi a melhor experiência da minha vida. Eu gostei já ali, mas eu fiquei doente. Eu tive febre para ir dar aula, mas deu certo, né? Eu gostei muito de dar aula. Então, nesse ano, depois peguei com criança, né? Aí foi no Felipe dos Santos, terceira série. Antigamente era série, hoje que é ano. E fiquei. E também depois, num leilão de designação, teve. Antes era EJA, Mobral, né? Antes não era nem EJA, era Mobral, e foi lá no Dona Semiana. Eu dei aula lá por um ano, para adultos também. Foi uma experiência muito boa. Foi quando eu engravidei do meu segundo filho. Eu engravidei dele, então quando foi. Eu dei aula dele em fevereiro, terminei em dezembro, grávida, e foi uma experiência muito legal dar aula para adulto. Porque eu só comecei com adulto, depois peguei só criança, depois adulto, falei: gente do céu. Ela vou dar conta que vim calculado, gente. Não é? A mãe dela atrás. E a minha mãe Ela falou, vai lá correr seus riscos que eu tô aqui. diferente da política, que ela não me dá força, não me deu força, não. Mas aí ela já te preparou para, né? Vamos falar a verdade. Ela me deu força, sim. Ela falou assim: eu não quero, mas se você quer, eu vou te apoiar. Aí, ó. É o que ela fez a vida A toda. vida toda. E falando de maternidade, uma coisa também que foi surgindo aqui, você ter sido mãe tão nova, você acha que isso te impulsionou a buscar o trabalho, a buscar o estudo, ou assim, já era algo que você ia seguir esse caminho? Eu acredito que já era que eu já ia seguir, né? De ter que trabalhar, de ter que, né, fazer tudo para minha família, né? Então eu já automaticamente eu terminei de estudar, já comecei a trabalhar numa lojinha, depois fui para dar aula e já fiquei. Olha, gente, ela não para, não. Não parei. Não, e assim, ela vai falando, eu fico pensando, né? As pessoas falam, devem ter falado muito isso, ela é louca, né? Vai pegar a matéria que ninguém quer pegar. Nossa, Vai pegar a direção da pai, depois da mãe dela. Olha a responsabilidade, né? o que ela vai fazer com a pai depois da mãe dela? Será que ela vai dar conta? Exato. Eu me perguntava isso. Tiziana, eu perguntava o tempo todo. Eu não vou dar conta. A minha mãe, ela brilhou na PAI. Eu não vou fazer metade do que a minha mãe fez na PAI. E graças a Deus eu fiz, dei conta, assim. Tá vendo? Parabéns. Os empreendedores são chamados de louco, né? E aí a gente quer reforçar muito isso, né, Camila? Você pode ser sim empreendedora, dona do seu negócio, mas você pode ser empreendedora como professora, empreendedora como diretora de uma escola, diretora da PAI, e empreendedora também na política, não é mesmo? Exatamente, eu tô amando essa parte, né? Eu admiro mesmo. Votei em mulher. Aqui a gente não teve candidata, né? Teve uma vice, mas para vereadora votei em mulher. Eu acho que a gente tem que se unir, né? E diferente do que você passou. Conta pra gente, que aí você acharam que ia te dar um balde de água fria, mas não te deram. Conta pra gente, mas, pô, deixa essa mulherada saber o que você Vou te contar da política, como que foi. Toda eleição, quando chegava a eleição de prefeito, eu era convidada para ser filiada. Vamos filiar no meu partido, Rosana, vamos candidatar. Eu, não quero, não quero. Na pandemia, quando foi a candidatura do Carlinhos com Paulinho,
Na época eu fui convidada para ser vereadora. E eu falei, não estou preparada, eu não quero. Nossa, não quero política. No dia que foi a eleição, depois das 5, geralmente a gente fazia um almoço lá em casa, todo mundo reunia lá em casa. E a gente estava lá em casa e saiu que o Carlinhos tinha ganho. E nisso foi uma festa ali em frente de casa, que eu moro bem do lado das escolas onde é a eleição. E meu irmão era vivo, meu irmão faleceu de Covid, sabe? Nós somos em 3 irmãos. Eu, Rosana, Roseli e Rogério. E o caçula faleceu de Covid em 2021. E ele falou pra mim assim, na próxima você tem que ir. Eu falei, ai, Rogério, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não posso nem pensar. Eu tô sofrendo Eu de passo mal. pensar, eu passo mal. Me dá febre. Ele falou assim, não, você vai, você ser o cabo eleitoral. Que pena, ele não estava aí mais para ser meu cabo eleitoral, né? Mas lá de cima eu acho que ele ajudou, né? Sim. E aí, depois que ele faleceu, eu fui alimentando mais e mais essa vontade para política. Aí, o ano passado, eu falei pro Ellison, que é um grande amigo meu, e ele ganhou como vereador. Falei, Ellison, eu vou filiar. E ele mandou já o papel para eu filiar, para eu. Tipo assim, a Rosana falou de filiar, deixa eu aproveitar, né? Porque ela nunca vai. E aí eu falei para ele, esse ano eu vou candidatar, vou ser vereador e tal. Tá. E um dia ele falou, vamos numa reunião com o Paulinho, Rosana, a gente vai conversar com ele, a gente vai oferecer nosso apoio para ele e tal, fomos. E lá no meio da conversa, eu falei, Paulinho, assim, Paulinho, eu vou colocar meu nome à sua disposição para ser sua vice. Se você quiser, eu estarei à sua disposição. Eu saí dali e falei, gente, O que eu falo? o que eu fiz? Aí eu falei, ai, Ellison, falei alguma coisa errada. Ele falou assim, foi ótimo. Falei, então tá bom, já não errei muito, né? Mas foi um risco, né? Ele aceitou, né? Não, aí não aceitou ainda nesse período Ele dele. olhou pra ela assim, ó. Ele olhou e falou assim, Você? Rosana? Tá. Depois disso, quando começou realmente a campanha, surgirem as coligações, surgiram outros nomes de homens. Nomes de homens muito fortes na sociedade, né? E eu ia concorrer com esses homens, eu falei, perdi. Não, nossa. E eu ia na reunião e falei, gente, eu não sei nada de política, né? Eu tô entrando agora, eu tô começando, eu não vou dar conta desses nomes aí, não. Muito, muito fortes esses nomes. Mas, que a escolha era do Paulinho, e aí em julho, dia 18 de julho, foi a última reunião, e ele falou que seria eu a escolhida para ser vice dele. Eu fiquei assim, até meio, sabe? Salva de palmas. Uma mulher, praticamente. Parabéns. Ai, Paulinho. Mandou bem, né? Vai virar um meme aí, Paulinho. Aí, Super bem. Aí quando o Paulinho falou meu nome, eu fiquei assim, realmente, sem saber o que fazer. E falei, vamos lá, né? Vamos lá, escolheu, vamos em frente. Nós fomos na campanha, nós fomos pedir voto. E a gente saía nas roças e saía nas casas, batia de porta em porta. Nunca tinha passado por isso, né? Nunca tinha Mais um feito risco. isso, mais um risco, né? Caí, levei um tombo um dia. E o Paulinho falou assim, minha mulher falou assim, caiu. Ele falou assim, aonde? E eu lá atrás do carro, espatifado. Gente, cada coisa. Mas numa dessas, né? Numa dessas campanhas, numa dessas saídas para pedir voto, eu encontrei com 2 mulheres, né? Não no mesmo dia, em dias alternados. E elas falaram para mim assim: eu não voto em mulher. Mulher não é capaz. Uma falou que não votava em mulher, e eu fui respirar fundo, virando, né? Gente, como que não? A gente tem que votar em mulher. A gente tem que acreditar no potencial das mulheres, né? Óbvio. Penso assim, ó. Aí eu falei ainda, Paulinho do céu, que desânimo que me deu. Ah, ela falou que não vota em mulher, eu vou te atrapalhar. Ainda falei pra ele assim, eu acho que eu vou te atrapalhar. Ele falou, vambora, vamos embora. As coisas não. Vou escutar, não, vamos embora. E aí, quando eu fui e encontrei com a segunda, e falou pra mim assim, mulher não tem capacidade. Aí eu fiquei tão chocada que falei assim, não?
Ela falou, não, eu não voto em mulher. Se você fosse a prefeita, eu não votaria em você. Eu falei, que pena que você pensa assim. Eu acho que as mulheres estão dominando muito mais que os homens. Exatamente. E ela falou assim, mas eu não voto. E bateu o pé que não votaria, né? Mas deu tudo certo, nós ganhamos a eleição e eu tô lá na política. Como a vice-prefeita de Itaiandu. Tenhando. Que tá dando conta. Tô. Eu acho que tô. Eu gosto muito da política, sabe? Eu gosto muito da parte de ajudar, de conversar, de entender. Porque na PAI, uma vida inteira, eu ouvi histórias dos pais, né? Eu ouvi história que o pai espera 9 meses para ter um filho normal e vem um filho deficiente, né? Então, eu sempre me coloquei no lugar das pessoas. E hoje, eu tenho essa empatia ainda de me colocar no lugar da pessoa que vai lá pedir, que vai lá falar dos seus anseios, das suas dores. Às vezes tem gente que vai lá falar de dor, realmente de dor. E a gente tem um tempinho para olhar, a mulher tem esse cuidado. Não que o Paulinho não tenha, ele também é super, ele ouve, ele é diferenciado. Mas a mulher, né, a gente falando de mulher, de correr riscos, né? A mulher, ela se conversando com outra, se abrindo com outra, eu acho que ela fica Com certeza. mais leve, mais tranquila, né? Então eu tenho visto isso, estou gostando muito. E não é uma luta de classes, né? A gente não está brigando contra os homens, a gente fala muito isso. Não, Não. temos nada contra os homens, inclusive somos casados. Você tem 3 filhos homens, a Lu também é mãe de menino, né? De homem. Uhum. Mas nós somos a favor das mulheres, delas poderem ocupar os espaços que Isso. pertencem a elas. Sem aquele domínio de poder, eu sou melhor que você, né? De jeito nenhum, a gente não tem nada contra inclusive na rede, temos mulheres que os grandes apoiadores delas são os maridos que incentivam, vai lá, se reúne, faz acontecer. Eles também, às vezes, apoiam, assim, a gente está precisando de um homem, essa função aqui é de um homem, eles vão com a gente, fazem acontecer. Nosso primeiro evento, o marido da Lu cozinhou, enquanto a gente estava lá no palco, ele cozinhou pra Foi gente, mesmo. né? Foi uma mulherada, né? Quase É. 100 mulheres, Foi quase 100 enfim. mulheres. E ele fez questão. Então, assim, a gente poder ocupar o papel também que nos pertence sem essa dominação em cima da gente, sem essa briga em cima da gente, né? E, assim, e entender que a mulher tem o diferencial do homem, ou é igual você falou, o Paulinho também acolhe, mas é diferente, a mulher dá um toque especial, né? Deve ser muito legal ver vocês trabalhando juntos, assim. É um complemento, né? Cada um tem o seu perfil. E nós juntos, né? Homem e mulher, a gente se complementa para atuar, seja onde for, né? E a Camila fala sempre isso muito bem, né? A mulher, ela pode ocupar o espaço que ela quiser, né? Claro. E no trabalho de rede, a gente busca muito isso, né? Se uma apoiar a outra, a gente se fortalece, a gente cresce, a gente fica corajosa, porque a Camila vai me inspirar e eu vou ver nela que eu também posso, né? Então, assim, um dos nossos grandes objetivos aqui hoje é mostrar essa posição, né, Camila? E essa coragem, né, de hoje, junto com o prefeito, liderar um município, né? Um município tão especial e importante para a nossa região, né? A gente sabe que a política não é uma coisa simples, né? Muitas das vezes é muito complexa, mas ela é importante, né? Ela gera aí o funcionamento do município. É importante a mulher estar nessa posição para levar o olhar dela, a opinião, a acolhida, como você muito bem falou. E que bom que aquelas mulheres não te desanimaram. Que bom que você não se sentiu enfraquecida, porque o que a gente mais vê é isso. Uma enfraquecendo a outra e acaba que realmente elas não têm vontade de seguir, né, Camila? A gente escuta muitos relatos desse na rede de mulheres, né? Recentemente nós escutamos um muito forte, né? E a gente fica pensando, mas como, né? Como que uma mulher pode desestimular a outra? Porque ela sabe o quanto que é desafiador a gente ocupar espaços, né? E até se falando de uma apoiar a outra, quando tinha as reuniões políticas,
A Jaqueline, que hoje é diretora da PAI de Tendu, eu indiquei para ela que ela fosse minha substituta, e ela era candidata a vereadora. E nas reuniões ela sempre estava. E eu falava assim, ai, Jaque, eu não vou, eu não quero, ai, não, parece que não. Ela falou, você quer sim, você vai sim. Eu disse, ai, Jaque, mas eu não quero atrapalhar, olha para você ver, eu vou concorrer com esses homens. Nomes, olha os nomes que eles têm, olha a força que eles têm, diferente de mim. Não, você vai ficar. Você não vai tirar seu nome. Porque teve uma época que eu falava para elas, eu vou tirar meu nome, eu não vou ser mais. Ah, não, você vai. Então, esse apoio de mulher, que eu acredito que se eu falasse isso para o homem, ele ia falar, você tá certo. Desiste. Tira. Não vai concorrer, não. Não, eu me abri com ela. E quando ela falou, não desiste, você vai dar conta, vocês vão ganhar, vai em frente, é assim mesmo. E aí, ganhamos. Né? Olha onde estás. Ela me deu muito apoio, a Jaqueline. Ah, Legal. que Foi muito bacana. bom. É isso aí, parabéns por essa jornada, né, que é desafiadora, Uhum. mas que, né, a gente já percebe que tem brilhado, né, lá em É. Taiandu. Eu tenho feito alguma coisinha para ajudar, né, as pessoas. Principalmente o Paulinho, que o Paulinho, quando eles foram eleitos, ele era o vice-prefeito do Carlinhos. E o Carlinhos também faleceu de Covid, né? Sim. Ele faleceu em abril. Então, o Paulinho já pegou a prefeitura desde então para ser prefeito. Ele ficou sem vice. E desde o primeiro dia que eu entrei na prefeitura, ele me coloca em tudo. Ele me chama para tudo, sabe, ele me inclui em todas as pautas, ele faz questão de me ensinar muita coisa. Que legal. Isso Nos tá sendo- encontramos lá, né, na Secretaria de Desenvolvimento, né, com várias pautas lá no Não é? dia. Tiziana estava lá. Nós estávamos aquele dia com os queijeiros, né? E o pessoal da gastronomia. É. É muito legal, muito especial. Mas eu queria ressaltar uma questão na fala dela, né? Onde ela coloca a questão da mulher, né? Que queria desestimulá-la, né? Não sei se era isso, mas pareceu isso, né? Eu pensei assim, nossa, será que eu vou? Eu pensei realmente que eu ia atrapalhar o Paulinho. Eu Uhum, falei, gente, será que todo mundo tá pensando assim? E eu não vi isso, sim. que até então eu não tinha visto isso, né? Mas não atrapalhei. E a sua colega que hoje está na paz, Jaqueline, né, que você comenta, ela te estimula. Então, todas as vezes que a gente está tomando uma decisão, né, que a gente vai correr um risco, isso é importante, a gente colocar os prós e os contras, né? É. E entender aquilo que vai te motivar a seguir. Isso é calcular o risco, é entender, é ir buscar apoio, mas escutar também outros feedbacks, né, para que você possa tomar a melhor decisão, Uhum. né? Não que um ou outro você vai seguir um único caminho, mas os dois caminhos ali, as duas informações vão te mostrar o caminho que você deve seguir, né? Então, correr um risco calculado é sobre isso também, é você trazer o que é negativo e também o que é positivo. Eu acho importante você ouvir todos os lados, né? Sempre. Tanto a crítica, aí eu me remeto lá na paz. Sempre ouvi alguma crítica. Claro que eu ia ouvir, né? Principalmente de pais, às vezes. Que queria que fosse melhor, que queria que fosse diferente. Então, eu sempre ouvia a crítica e tentava melhorar o que ele estava me pedindo, que às vezes não era só uma crítica banal, era uma crítica construtiva. Sim. Eu acho que isso é importante, né? A gente levar para o lado que vai nos ajudar a crescer, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Sim. A gente leva para tudo isso, né? Acho importante. Eu amo esse papel de perguntar e ser mais facilitadora do que necessariamente uma pessoa assim, impositora, né? Porque eu acho que a gente tem que escutar todos os lados, a gente não é dona da razão, dona da verdade. Então, você estava ali no papel de servir, né, na PAI, assim como na prefeitura também, né? Acredito que quem tem um cargo assim político, de liderança, está ali para servir. Agora, ouvir os outros é essencial para poder servir, né? Às vezes até na rede também,
Às vezes não. A gente sempre fala, estamos aqui para servir. A gente, né, está numa posição. Não adianta fazer só do meu jeito, só do jeito da Tícia, do jeito da Lu, do jeito das três. A gente sempre escuta os outros lados também, que a gente constrói junto. Eu acho que é isso que faz acontecer tão lindo, né? Tão gostoso. E é bem isso mesmo, viu? Exatamente. É desse jeito. Tudo, tanta crítica quanto elogio, e a gente, ser humano, a gente não. A gente fica meio descrédulo de elogios, né? A gente Sim. não crê muito naquele elogio, mas você absorve e vai tentar ver depois se é verdade, se não é, com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu trabalho, né? Não importa se é um trabalho doméstico, Sim. né, da gente fazer em Sim. casa, Sim. ou um trabalho tão grande que é administrar uma cidade. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Rosana, do seu início lá como professora até agora como vice-prefeita, existe aí uma longa jornada, né? Uma construção maravilhosa. Ainda dá febre? Como é que é isso? Adorei. Não, Ah, agora não dá mais febre, não. Sabe o que dá? Crise de ansiedade. Dá um aperto, tem dia. No começo, quando nós ganhamos, eu tava muito tranquila no dia da eleição. Aí uma amiga minha chegou lá em casa e falou assim pra mim: você não tá nervosa? Eu falei: não. Ah, mas nada. Eu falei: não, porque eu acredito que a gente vai ganhar. Então eu não tô ansiosa por isso, por perder. Mas é diferente, sabe? É um sentimento. Muito, eu não sei nem explicar. É um poder tão grande que emana da gente de que você, né, tá pertencendo para administrar uma cidade. Você vai fazer o bem para uma cidade, porque é o bem que a gente tenta, né? Não atinge todo mundo, mas é o bem que a gente tenta fazer. E dá uma crise de ansiedade agora. A febre não veio. Mas era muito engraçado, gente. Era só falar que eu ia ter que trabalhar uma coisa diferente. Era verdade. uhum. Eu tinha febre, eu ficava mal uns dias. Mas olha, Mas faz parte da maturidade É. também, das experiências, né, vividas, dos desafios enfrentados. A gente costuma dizer que a gente vai criando uma casca assim mais grossinha, né? muito mais, né? E eu tenho, assim, né, conhecendo você, podendo conversar, a gente, né, aqui nesse podcast, a gente entende que hoje você liderando aí, né, esse processo numa política de um município, com certeza o frio na barriga, a ansiedade vem, sim. Mas essas decisões que você toma hoje, tenho certeza que elas são mais calculadas, né? Diferente daquela professora que às vezes tomava decisões até muito sem pensar, né? Tinha, né, hoje eu comparo, né? Quando a gente é nova, né? Quando a gente é mais nova, começa a trabalhar, a gente fala coisas às vezes até sem sentido. Teve uma passagem de um aluno que não tinha feito tarefa, e eu falei pro menino assim: você não fez tarefa? Por que você não achou seu brinquedo? E ele achou que eu era bruxa, levou pro pai dele que eu era bruxa, o pai dele foi me bater na escola. Eu falei, gente, era assim. Então a gente não tem maturidade para saber o que fala. Sim. Hoje eu tento o máximo possível elaborar o que eu vou falar para não magoar, para não dar dupla interpretação, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa e às vezes a pessoa interpreta de outra forma. Então a gente tem que. Hoje a minha maturidade é nesse sentido, de escolher com quem falar e o que falar. Eu acho que isso Sim. também é importante, mas ouvir muito, né? Eu acho que ouvir muito que as pessoas têm para contribuir com tudo na vida da gente. E ser educada, né? Aham. E agradecer, porque o recado que a mãe deu para você agora vai ficar Não no é? nosso coração. Exatamente. É legal, gostei. É isso aí. Então, temos uma líder aí, né? Uma líder que calcula os riscos, corre risco, tem uma trajetória de vida, uma trajetória empreendedora, servindo desde lá da época de professora, né? Magistério, passando aí pela PAI, vice-prefeita agora. Como é que você equilibra essa necessidade de inovar e correr risco com responsabilidade na sua vida? A Na gente sua corre vida, na sua risco, comunidade? a gente corre risco diariamente, né? Desde a hora que a gente acorda na política, eu acho que você corre mais riscos de dar errado, de dar certo, de
né? O erro às vezes acontece normalmente, né? Sim. Mas a gente tem que correr risco para a gente poder ter uma trajetória de vida. Eu acho que se você não corre risco, se eu não tivesse tido as minhas febres, mas mesmo assim trabalhar com febre, doente, enfrentado, hoje eu não estaria onde eu estou. Isso eu tenho Verdade. certeza. E quando a gente é desestimulado por alguém também e que você não ouve, né? Você vai em frente e é o risco que você correu de ter dado certo ou não, né? Eu acho que às vezes a gente não consegue calcular, né? Não consegue Entender, né? dimensionar o tamanho do risco, mas eu acho que a gente tem que enfrentar. E a gente, que mulher, a gente enfrenta, né? Muita coisa e a gente faz muita coisa porque a gente sabe que a gente é capaz de fazer. É. Então eu acho que as mulheres elas têm que ser mais empoderadas, mais corajosas mesmo, porque o mundo é assim, né? Verdade. É isso. Você tá falando, eu tô pensando aqui que a gente tá. A Tícia teve o dia dela, né? Viveu várias coisas hoje durante o dia. Já foi Sim. mãe, já foi empresária, né? Eu também já fui mãe, já almocei, já liderei minha casa, já trabalhei na cozinha. E estamos aqui, né? Para falar sobre isso, para falar sobre a mulher, para falar sobre ser feminina. Então é muito gostoso esse momento. Eu amo ser mulher. Né? Hoje, por exemplo, eu acordei de manhã, fui levar meu marido para descarregar o caminhão, já fiquei na direção da escola na Carlos, porque eu estou respondendo pela escola, porque a diretora está de licença, maternidade. Almocei com ele lá no bairro, vim embora, atendi uma associação que cuida de cachorros abandonados. Aí meu filho me ligou que a minha netinha estava em casa para eu ficar com ela um pouquinho. Ele precisava trabalhar, voltei. Fizemos um mimo para os funcionários do Paço Municipal. Voltei na prefeitura, porque é em frente à minha casa. Voltei na prefeitura, fiz né? Desejamos feliz Páscoa para os funcionários, fizemos um lanche para eles. Fiquei com a Maria Elisa mais um pouquinho. Aí ele chegou exatamente 5 horas, que era a hora que eu tinha que vir para trabalho, eu fiquei com medo de pegar trânsito e tal, né? E eu Pegar a árvore caída no meio do, né? que aconteceu assim, passar. E eu falei, gente, é uma correria a vida, né? É, É uma correria. é Se a verdade. gente for pensar, a gente não para um minuto. O ano Mas passado. faz sentido, né? É muito bom. É. Eu gosto. Eu gosto. Com certeza, é. Essa correria, né, da gente, né? É. O ano passado eu assisti uma palestra e eles disseram assim: hoje é o dia mais lento da sua vida, porque amanhã ele vai ser mais agitado, depois de amanhã mais, depois mais. E é verdade, né? É uma tendência aumentar essa correria. Então a gente realmente precisa trabalhar essa rede, né? Essa construção coletiva, essa escuta, né? A Camila falou de tudo que a gente já fez hoje, mas nós também fizemos oração, Sim. né? Nos fortalecemos a nossa espiritualidade, a nossa fé. Então, tudo isso nos ajuda, nos sustenta para que a gente siga aí o caminho escolhido, né? Isso. Correndo os riscos, mas escolhendo calcular esses riscos e sempre dando o nosso melhor, né? E você gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres maravilhosas, empreendedoras, que são mães, que trabalham em casa, que estão aí liderando escolas, são professoras, ou que estão em seus negócios, diversos negócios, tem gente na indústria, no comércio, no serviço, tem mulheres espalhadas aí para, né, todos os ambientes desse mundo. O que eu tenho para falar para todas as mulheres é que a gente não pode desistir nunca, nenhum dia, né, de alcançar os objetivos da vida da gente. E que a gente fala sonho, né? Vamos falar que é um sonho? Eu tinha o sonho de ser candidata a vereadora. Eu falava, teve uma vez que eu falei para minha mãe assim: mãe, eu quero ser a primeira prefeita mulher de Tenhandu. Ela não fala mais isso. Você não fala. Então, quer dizer, que olha onde eu estou hoje. Exatamente. Né? Então, a gente não pode falar, não querer realizar os sonhos. Todos os sonhos que a gente puser na cabeça, eu acredito que seja Deus. Que Deus não coloca nada na vida da gente que não seja para ser realizável, né?
Então, mulheres, vamos em frente, vamos lutar, vamos fazer o melhor por nós, né? A gente tem que fazer o melhor sempre pela gente. Porque quando a gente vê que a gente deu certo de criar um filho, de um filho ser um homem, né, respeitoso na cidade, trabalhador, honesto, isso já é um ganho enorme para uma mulher, Exatamente. não é verdade? Nossa, com Ter certeza. uma família. Então, eu acho que a gente não pode desistir nunca de sonhar e de acreditar que a gente é capaz de tudo, absolutamente de tudo. Verdade. É isso. Quer finalizar? Quero agradecer, foi muito bom, né? O papo tá fluindo, tá muito gostoso. Vou correr um risco aqui calculado. Vou falar que a gente quer você aqui de novo. Vamos falar mais da mulher na política, né? Aproveitar que a gente não está vivendo grandes emoções. Estamos numa época boa porque a mulher pode tudo, né? Inclusive ser prefeita, vice, vereadora. E eu acho que a gente pode ocupar esses papéis. Brinco com as meninas, em breve a gente vai ver uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores só feminina por aqui. E aí você vai ajudar a gente a tornar isso uma realidade. Claro. Então, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de estar conosco. Eu que agradeço vocês pelo convite, viu? Fiquei muito feliz, de verdade, mais uma vez. E sempre que vocês precisarem, estarei aqui com vocês, sim, para trazer um pouco da minha vida, né? Sim. Contar como está sendo a prefeitura. É verdade. Se vocês quiserem, eu venho. Exatamente. Quando Pode. vocês quiserem. E a gente vai lá também, né? Com certeza. Amamos Itaiandu, né? Temos nossa rede lá do coração também, né? Isso. E as mulheres de lá também receberam a gente super bem. Isso que é gostoso. Itaiandu é uma cidade muito boa de se viver, sim. É a cidade que eu amo. Eu amo demais lá. Muito Ótimo. obrigada. A gente agradece. Estamos juntas. Vamos sim. Obrigada. Foi, Joia.